Biografia de Isobel Kuhn, capítulo 9. Uma noiva missionária ingênua. Demorou um dia inteiro para Belle e John fazerem a viagem de Kunming a Chengxiang. Belle estava tão exausta quando chegaram que foi diretamente para a cama. No dia seguinte, John mostrou o lugar para ela. Um grande muro com 2 enormes portões de madeira cercava a cidade. Os portões se fecham todas as noites às 18 horas. E um vigia fica de guarda a noite toda, John disse a Belle. Após a visita a Chengxiang, Belle começou a trabalhar para transformar seus aposentos em um lar. Ela e John dividiam 2 quartos no andar de cima de uma casa na Rua do Mercado. Em 2 quartos menores no andar de baixo, viviam Yinxiang e sua nova noiva, que trabalhava como cozinheira e empregada doméstica para John e Belle. Em pouco tempo, Belle repintou os 2 quartos do andar de cima, colocou tapetes novos no chão, um sofá e cadeiras de bambu novas que adornavam a sala da frente. Em um canto do cômodo da frente, Belle colocou seu baú que ela cobriu com um tapete verde e vermelho, todos trazidos na viagem. No outro canto da sala fica a mesa de John, que também servia de mesa de jantar. A cama deles, no segundo quarto, consistia em um colchão colocado em tábuas apoiada por 2 cavaletes, sobre os quais Belle estendera sua colcha azul e branca nova. Em pouco tempo, Belle havia transformado os cômodos do apartamento de solteiro escassamente mobiliado que era, em um lar aconchegante que os 2 poderiam desfrutar. Um dia, logo após a nova casa ter sido arrumada e decorada, John a chamou do lado de fora da casa. "Visita, Belle", ele disse. Belle olhou em volta e sorriu. Tudo estava tão perfeito quanto poderia estar. O novo sofá e as cadeiras de bambu contrastavam muito bem com o tapete marrom, e a colcha que cobria a cama escondia a variedade de caixas que ficava embaixo dela. Ela estava em Chengxiang há 2 semanas, e esses eram seus primeiros visitantes. Eram mulheres muçulmanas locais e seus filhos, que Belle conhecera enquanto passeava. "Bem-vindos", Belle disse em seu melhor chinês quando chegaram ao topo da escada. E então ela acenou para que eles entrassem e sentassem. John seguiu as mulheres até o andar de cima. Aproximou-se e abriu as portas dobráveis para iluminar a sala. Belle se irritou um pouco quando ele fez isso. Os quartos no andar de cima não tinham janelas, apenas portas dobráveis nos 2 lados de cada quarto, que podiam ser abertas para deixar entrar a luz do sol. O único problema era que quando as portas eram abertas, elas acabavam expondo para aqueles que passavam na rua abaixo tudo o que acontecia dentro da sala. Por conta disso, Belle se via presa entre querer que a luz do calor do sol entrasse em seus quartos e desejar a privacidade das pessoas que passavam na rua, pois elas paravam para olhar e ver o que os missionários estrangeiros estavam fazendo. Isso fazia Belle se sentir como se estivesse em exposição em um zoológico. Deixando a irritação de lado, Belle serviu as xícaras de chá verde recém-preparado para as mulheres visitantes e falou com elas em seu chinês entrecortado. As mulheres prestavam atenção ao que Belle dizia e pareciam capazes de entender a maior parte. Belle relaxou. Finalmente ela se sentia como se estivesse chegando a algum lugar em relação aos assuntos missionários. Então, enquanto Belle continuava a falar, uma mulher mais velha que estava sentada sobre o baú, que ficava mais no canto do cômodo, assoou o nariz com força na própria mão. Depois limpou o resultado de sua sujeira pegajosa no tapete de viagem que cobria o baú. Belle fixou um sorriso no rosto para esconder a repulsa que sentia pela ação da mulher. Logo depois, uma das jovens mães do grupo levantou seu bebê que estava sem a parte de baixo em cima do tapete, rindo e balançando afirmativamente a cabeça enquanto a criança urinava nele. Por dentro, Belle queria gritar: "Saiam todos vocês agora!" No entanto, ela segurou a língua e continuou com a visita, mesmo que seu coração não estivesse mais desejando aquilo de forma alguma. Quando as mulheres e as crianças visitantes finalmente foram embora, Belle examinou os danos. O tapete de viagem teria de ser lavado, e o tapete que cobria o piso, além de lavado, deveria ser posto ao sol. No entanto, Belle se perguntou quantas vezes mais isso poderia ser feito.
antes que os tapetes ficassem totalmente arruinados. Foi aí que as palavras do Sr. Roach voltaram à sua mente. Sabe, Belle, se eu tivesse uma bela colcha, eu a jogaria no rio. Entristecida, Belle percebeu que finalmente entendera o que o diretor-geral quisera dizer. Se ela fosse proteger suas coisas bonitas de serem destruídas, teria de repreender o povo chinês que entrava em sua casa, ou pedir que eles não viessem. Como ela poderia repreendê-los quando eles estavam apenas fazendo o que faziam em suas próprias cabanas de barro? Não, ela suspirou. Não era o povo chinês que precisava mudar, era ela quem teria de mudar. Ela queria uma casa aberta para todos, ou uma casa onde os hóspedes se sentissem estranhos e fora de seu convívio? Belle sabia a resposta. Ela manteria o tapete e a colcha pelo tempo que durassem, mas não se preocuparia mais com o tratamento que receberiam. E quando não desse mais para usá-los, ela os substituiria pelo mesmo tipo de revestimento usado pelos chineses pobres. Isso os faria se sentir mais em casa. Com esse problema finalmente resolvido em seu coração, Belle se sentiu mais confiante de que estava se transformando em uma missionária real. Até que ela e John foram convidados para jantar na casa de um casal cristão pobre. Fazia calor naquela tarde quando eles se reuniram em volta da mesa. Moscas zumbiam no ar, e o cheiro do chiqueiro ao lado da porta permeava o cômodo. Quando Belle e John se sentaram, a anfitriã trouxe vários pratos grandes e o colocou sobre a mesa. Naturalmente, um dos pratos continha arroz, mas foi o conteúdo do outro prato que assustou Belle. O prato continha grandes pedaços de gorduras de porco cozida. Belle podia sentir o estômago revirar enquanto olhava para a gordura fervida. John, eu tenho que comer isso. Acho que vai me fazer vomitar, ela sussurrou. Sorrindo para a anfitriã, John pegou o pedaço grande de gordura e o colocou junto com o arroz em sua tigela. Ao mesmo tempo, ele sussurrou para Belle. Quando nossa anfitriã virar as costas, dê uma porção de gordura ao nosso amigo debaixo da mesa, disse John, referindo-se ao cachorro sarnento, estendido debaixo da mesa. Belle enfiou um pouco de arroz na boca e começou a mastigar. Quando a anfitriã lhe deu as costas, Belle aproveitou o momento para colocar a porção de gordura para o cachorro. O cachorro engoliu avidamente e depois lambeu os dedos de Belle. Belle soltou um suspiro de alívio com a solução de John para a situação, embora o próprio John parecesse gostar de comer sua parte da gordura. Belle tinha certeza de que não seria a primeira vez que ela receberia gordura de porco cozida. John informou que o prato era um dos alimentos básicos entre os chineses que habitavam aquela região. Outro alimento que Belle achava difícil manter no estômago era a coalhada de feijão. A coalhada lhe lembrava um tipo de esponja de lã, algo que ela nunca escolheria adicionar ao seu cardápio. Inchang parecia cozinhar muita coalhada de feijão, e Belle tentava comê-la quando era colocada à sua frente. Ela sabia que empregar em Inchang, sua esposa, lhe permitia o tempo necessário para continuar seus estudos da língua chinesa, bem como a John pregar e trabalhar com a pequena igreja de Shengxiang. Com o passar das semanas, Belle ficou ansiosa para sair para o campo e começar a evangelizar algumas das aldeias. As aldeias mais próximas que nunca haviam ouvido o evangelho antes. Uma dessas cidades era Yangtsung, a 27 quilômetros de Shengxiang. John propôs que ele fosse pregar dentro e fora da vila, levando com ele Belle, Inchang, sua esposa, e o Sr. Yang, um cristão convertido local. Belle agradeceu a oportunidade e o grupo dos 5 partiu junto pelas colinas e pelo vale. Para chegar em Yangtsung, eles percorreram as colinas da província de Yunnan. Belle se maravilhou com o lugar, que parecia uma colcha de retalhos colorida e espalhada pela paisagem, e se deleitou com a beleza que a cercava. Ao cair da noite, eles chegaram ao seu destino. É claro que não havia hotel lá. Os únicos visitantes do local eram os próprios familiares das pessoas que moravam lá. Em vez disso, foi oferecido ao grupo de missionários que ficassem em uma sala no andar de cima de um antigo templo. Belle ficou muito feliz com as acomodações. A única coisa que ela não tinha era privacidade. Belle era a primeira mulher branca a visitar em Yangtsung, e os locais ficaram encantados com ela.
Eles se reuniam para ouvir seu pequeno sermão ensaiado e a cercavam toda vez que ela deixava o templo. À noite, quando Belle se deitou em seu colchonete para dormir, a notícia chegou até as mulheres da vila que vieram ver se podiam visitá-la na cama. Aquilo tudo era um pouco cansativo demais para Belle. Durante o dia, John e Belle saíam para o interior para conhecer as pessoas locais. Yang Tsung ficava localizada em uma das extremidades de um vale estreito. Um lago azul cristalino brilhava ao sol no meio do vale, e plantações de arroz cobriam a maior parte do restante do fundo do vale. Pequenos grupos agrícolas pontilhavam a margem do vale com casas de tijolos de barro situadas entre bosques de bambu altos e luxuriantes. John, Belle e o Sr. Yang continuavam andando até encontrar um local aberto perto de um dos enclaves. Lá Belle tocava seu violão e os três cantavam músicas em chinês. Quando as pessoas começavam a se reunir, John pregava um breve sermão em chinês. O Sr. Yang dava seu testemunho. Quando terminavam, eles convidavam aqueles que paravam para ouvi-los a vir naquela noite para Yang Tsung, onde estariam realizando reuniões ao ar livre para falar do Evangelho. Então eles iam para o próximo grupo e faziam a mesma coisa novamente. Dessa maneira, durante vários dias, eles trabalharam por toda a extensão do vale, pregando o Evangelho àqueles que encontraram. Com o passar da semana, no entanto, Belle descobriu que tinha cada vez menos energia. Isso ocorria em parte porque Inchang preparava apenas coalhada de feijão e arroz para as refeições. Belle supôs que isso era tudo que estava disponível em Yang Tsung, até que ela acordou cedo certa manhã e visitou o mercado. Para sua surpresa, as cestas estavam transbordando de tomates vermelhos grandes, batatas, cenouras, cebolas e repolhos. Todos os alimentos que ela desejava comer. Belle correu de volta para o quarto e disse a John para pedir a Inchang que lhe preparasse um grande prato de legumes frescos para o jantar. No entanto, naquela noite, a mesma refeição foi servida, coalhada de feijão e arroz. Belle, que não havia comido o dia todo preparando-se para a refeição da noite, perguntou: "Não há mais nada nesse lugar para comer?" "Nada. Hoje não vimos mais nada no mercado", respondeu a esposa de Inchang. A essa altura, Belle estava fervendo de frustração. O que Inchang e sua esposa faziam o dia todo, afinal? Lágrimas brotaram em seus olhos, e antes que ela percebesse, estava soluçando em seu travesseiro. Belle sabia que parecia uma criança fazendo pirraça, mas não se importava. Ela estava exausta, faminta e zangada com os empregados contratados. De repente, no meio da sua birra, a mente de Belle se voltou para Ruth, sua companheira no navio Imperatriz da Rússia durante a viagem do Canadá para Xangai. "Quando você chegar à China, toda a escória de sua natureza subirá até o topo." Ruth havia dito isso a todos os recrutas missionários. Agora Belle sabia exatamente o que Ruth queria dizer com aquelas palavras. No entanto, ela continuou com sua pirraça até que finalmente adormeceu. Acordou no meio da noite com o estômago roncando de fome e descontentamento. John trouxera para ela um pouco de arroz com coalhada de feijão por cima, e Belle estava com tanta fome que comeu. Quando voltaram a Chengxiang, Inchang e sua esposa se tornaram ainda mais frustrantes para Belle. Mesmo sendo bem remunerados, eles pareciam gostar de fazer o mínimo possível de trabalho. Além disso, eles se asseguravam de usufruir o que havia de melhor na casa. As coisas chegaram ao clímax certo dia, quando Belle estava estudando chinês na sala da frente com um professor local. As portas estavam fechadas, mas um vento frio do norte assobiava através das aberturas ao redor da porta. Quando Belle começou a tremer, percebeu que estava na hora de fazer algo sobre a temperatura na sala. Ela chamou Inchang e pediu para ele encher o novo fogão portátil com carvão e levá-lo para ela. Meia hora se passou antes de Inchang aparecer com um pequeno fogão no qual brilhavam 2 ou 3 carvões. "Onde está o fogão grande?" Belle perguntou. Inchang deu de ombros, largou o pequeno fogão lá e saiu da sala. Quando a aula terminou, Belle decidiu se aprofundar no assunto. John podia ter uma atitude descontraída em relação aos criados, mas ela não aceitaria um empregado dando de ombros para ela.
Belle desceu as escadas para o quarto de Inshang. Ela bateu na porta. Inshang abriu a porta timidamente, olhando por cima do ombro dele. Belle pôde ver no quarto seu novo fogão recheado com brasas brilhantes. Uma onda de ar quente saiu pela porta. Belle se virou e se afastou antes de explodir de raiva. Várias situações semelhantes ocorreram. A esposa de Inshang pegou a banheira e começou a se servir dos produtos de higiene de Belle. A cada nova ofensa, Belle ficava cada vez mais zangada, até que um dia ela disse a John que ele teria de dispensar eles. John não concordou. Ele ressaltou que os empregados eram difíceis de se encontrar e que Inshang fazia muitas coisas bem. Além disso, Inshang havia servido a John fielmente por vários anos, enquanto os dois homens eram solteiros. Agora Belle estava furiosa com Inshang e sua esposa, e também com John. Ela pegou o chale e o chapéu e saiu, batendo a porta com força atrás dela. Belle andou por quilômetros, discutindo consigo mesma, inventando conversas para ter com John sobre como ela não viveria outro dia com um empregado preguiçoso. Finalmente, quando o crepúsculo começou a descer, Belle parou e olhou em volta. Ela estava em uma vila que não tinha visitado antes, e muitas pessoas a olhavam com curiosidade. De repente, Belle percebeu o quão inapropriado era ela estar andando sozinha ao anoitecer. Todas as mulheres respeitáveis já estavam em casa. Ela se virou e correu de volta pelo caminho que havia percorrido. Enquanto caminhava, ela se acalmou o suficiente para perceber que aquilo era mais um pouco daquela escória. Tudo estava vindo à superfície. Independentemente de como Inshang e sua esposa se comportassem, ela tinha de admitir que se comportaram muito mal. Ela se perguntou o que John estaria pensando dela agora, e o que dizer para as pessoas que a viram andando com uma carranca no rosto? Que tipo de exemplo cristão ela havia sido para eles? Talvez os moradores estivessem rindo do pastor John e de sua esposa mal-humorada. Belle correu o mais rápido que pôde, voltando para o portão da cidade antes que estivesse totalmente escuro. Ela subiu a rua de paralelepípedo até sua casa. John pareceu aliviado ao vê-la entrar em casa. No entanto, não falou nada. Naquela noite, depois de lerem a Bíblia e orarem juntos, John se virou para Belle. Se Inshang e sua esposa a incomodam tanto, você pode dispensá-los. No entanto, preciso lhe dizer que será difícil substituí-los por alguém melhor. Belle sentiu a tensão sair do seu corpo. Muito obrigada, ela respondeu. Prefiro fazer o trabalho extra sozinho do que depender de um empregado preguiçoso. E tenho certeza de que o Senhor nos enviará alguém melhor em algum momento. A igreja de Shengshang não ficou feliz por Belle ter demitido Inshang e sua esposa. Há pecados piores para um servo do que ser preguiçoso, disse um dos diáconos. No entanto, Belle ficou mais do que feliz em finalmente ter a casa para si mesma e John. Isto é, até que ela percebeu quanto trabalho estava envolvido em negociar e comprar suas carnes e vegetais todas as manhãs no mercado, além de carregar no braço a água do poço da vila para lavar as roupas e depois passá-las com um ferro cheio de carvão, além de equilibrar as panelas na grelha e lenha para que tudo cozinhasse de forma uniforme e nada fervesse ou derramasse sobre o fogo. Em pouco tempo perguntaram a John e a Belle se eles empregariam uma outra criada, dessa vez uma mulher que havia sido abandonada pelo marido, apenas com as roupas que tinha no corpo. Eles concordaram em contratar a mulher, que provou ser leal e trabalhadora. A mulher cozinhava legumes todos os dias e lavava a roupa na metade do tempo que Belle lavava. Belle ficou feliz em poder voltar ao estudo da língua em tempo integral. Ela ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de se tornar fluente em chinês, mas sentia que agora podia entender muito do que estava sendo falado ao seu redor. John e Belle serviram juntos em Shengshang por quase 6 meses, e embora Belle estivesse satisfeita, também estava ansiosa. Agora já fazia mais de 7 anos desde que ela ouvira falar sobre o povo liso e se dedicara a servir entre eles. Sim, ela estava na China, mas os lisos ainda lhe pareciam estar a uma longa distância.
Ela começou a se perguntar quando a missão para o interior da China indicaria ela e John para trabalhar entre os lisos. Certo dia, contudo, John voltou de uma reunião com James em Kunming. Ele tinha um grande sorriso no rosto. Estamos indo para o oeste, ele exclamou para Belly. Para os lisos? Belly perguntou com a voz entrecortada. Não tão longe, respondeu John. Perguntei a James se poderíamos ser enviados para lá, mas ele está preocupado que sua saúde possa ser delicada demais para isso. No entanto, ele disse que eles precisam de um casal para assumir o trabalho na antiga cidade de Tali. A casa da missão está vazia há 1 ano, e a pequena igreja que há na cidade precisa de encorajamento e de uma boa liderança. Belly abraçou John com força. Pode não ser o território dos lisos, mas fica muito mais próximo. Podemos até ir em uma expedição missionária até os lisos. Aquela era a melhor notícia que Belly ouvia depois de um longo tempo, e ela começou a fazer as malas imediatamente, não que houvesse muito o que levar. Ela deixou seus belos móveis para trás e prometeu a si mesma que compraria móveis mais resistentes e fáceis de limpar quando chegassem à casa nova. Lágrimas corriam pelas faces de Belly enquanto ela passava pelos portões da cidade pela última vez. 6 meses antes, quando passara pelos portões, ela era uma noiva missionária ingênua. No entanto, durante o tempo em que vivera em Chengxiang, ela aprendeu muito. Os líderes da igreja local foram pacientes com ela, quando ela aceitara as dificuldades da vida missionária. Agora, aos 28 anos, Belly sentia que estava pronta para o próximo passo em seu chamado missionário.